As ações e os projetos do Colégio Unesc, um colégio com experiência de universidade, em destaque na Unesc Rádio. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Unesc Desde Sempre, o encontro para falar das ações, dos projetos e de tudo que é desenvolvido pelo Colégio Unesc, o colégio com experiência de universidade. Nós estamos no ar na manhã desta sexta-feira pela Rádio Unesc, através dos nossos aplicativos, do YouTube, do Instagram e também do site da nossa universidade. A apresentação de Carlos Felipe com a produção e operação técnica do Fernando Choque. No programa de hoje nós vamos falar sobre ensino médio e também sobre os materiais de estudos, as apostilas do sistema positivo, que são parte da rotina, parte do aprendizado que é repassado aos alunos aqui do Colégio Unesc dentro da nossa universidade. E para falar mais sobre esse assunto, está conosco, está ao meu lado, o coordenador do ensino médio do Colégio Unesc, professor Jean Marangoni. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado aí pela oportunidade. E também nós temos aqui na universidade duas visitantes, a Carolina Pimentel, que é consultora pedagógica do Sistema Positivo. Carolina, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E também a Giovana Dorox, que é consultora responsável pelo atendimento do Sistema Positivo aqui para a nossa universidade, para o Colégio Unesc. Carolina, Giovana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui essa manhã. O Sistema Positivo, o Jean, já é parceiro do Colégio Unesc há um bom tempo, né? Vai também acompanhando a evolução do colégio, do ensino em si e também com a evolução dos materiais que o sistema oferece. Sim, é bastante tempo. Inclusive, é até bom a gente falar um pouquinho dessa história, né? Porque o colégio, para quem ainda não o conhecia antes, ele era o CAP, né? Ele era um colégio de aplicação. Com o intuito de formar nele os professores que faziam licenciatura aqui na universidade, né? Então, a ideia era que esses professores tivessem experiência em sala de aula e também a própria universidade, uma educação básica, né, de referência. Então, quando o CAP mudou para Colégio Unesc, né, entendendo as demandas da nossa região, da nossa comunidade, o Colégio Unesc assumiu também aí uma parceria com o Sistema Positivo de Ensino nesse período, né? Então já fazem aí mais de 12, 13 anos que existe essa parceria, né? E que tem aí nos ajudado bastante com relação a diversas questões, né? Principalmente as pedagógicas, que de fato é a nossa, né? O nosso foco em estar trazendo hoje aqui para vocês, né? Para conhecer um pouquinho dessa nossa parceria e do que a gente faz juntos, né? O Sistema Positivo, você fala em nome do ensino médio, mas que é parceiro, que fornece os materiais didáticos para todos os alunos, né? Desde os primeiros anos até o terceiro ano do ensino médio. Isso mesmo, desde os anos iniciais, né? Primeiro ao quinto, sexto ao nono, anos finais, e ensino médio, primeira à terceira série, né? Carolina, e sobre o Sistema Positivo, aqui no Colégio Unesc, o Jean lembra que está há 12 anos, mas a história do Sistema Positivo é fornecendo materiais didáticos, apostilas para escolas do Brasil inteiro, é muito mais antiga do que 12 anos, não? Sim, a gente vem aí de uma história de 46 anos, né? 46 anos aí de Sistema Positivo, e que o Sistema Positivo, ele atende, né, diversas escolas aí e faz essa parceria com as escolas aí do Brasil todo. E quais são os diferenciais do Sistema Positivo com as apostilas, comparando com os livros didáticos que ainda são usados em algumas escolas, ou mesmo com apostilas de outras editoras que também são usadas em escolas pelo Brasil? Uhum. Então, quando nós falamos aí do material, né, didático aí do positivo, nós estamos falando em sistema, né, porque não são só os materiais impressos, são os materiais digitais também, né, então hoje a gente conta aí com uma plataforma riquíssima, que é o Positivo On, né, que tem ali recursos que auxiliam o professor em sala de aula e auxiliam os alunos também no estudo, né, então, a junção aí desse material didático impresso com essa plataforma, né, com a tecnologia, é que faz com que seja um sistema de fato.
Isso vai de encontro também ao que a gente comentava com o Jean, né, Carolina, da evolução do ensino, do modo que os alunos também ficam mais antenados, mais ligados nesse conteúdo através de outras plataformas que passam também além do impresso. Exatamente. E o que o sistema ali, né, a proposta pedagógica do sistema positivo de ensino é propor aí uma educação integral, né? Então, uma educação que vise procedimentos, atitudes e valores, né? E conceitos também, para que os alunos aprendam de maneira integral, que é o que propõe a Base Nacional Comum Curricular, né? Que é o documento aí que rege o currículo das escolas. Muito importante a gente falar desse assunto também porque, ainda que a abordagem seja diferenciada do sistema positivo para facilitar que os alunos consigam aprender todos os conteúdos, ela segue, como todos os demais materiais, a Base Nacional Comum Curricular, né? Exatamente. Carolina, você também além de consultora responsável pelo atendimento aqui na Unesc, também atende outras escolas aqui da nossa região que também utilizam esse sistema. No que você observa de relatos das equipes de professores, das equipes de direção dessas unidades, de quando o sistema ele é implantado, de que mudança que ele traz a curto, médio prazo para quem não utilizava e passa a usar o positivo? Eu acredito que a mudança é justamente porque o sistema ele compõe de produtos e serviços. Então, não é só um livro didático, como a Carol falou. Ele possui, por exemplo, a consultoria pedagógica, que vem à escola, auxilia a coordenação, direção, pensar também ali em ações formativas para os professores, para os alunos, para as famílias também. Então, nós tentamos abordar toda a comunidade escolar e auxiliar, então, toda a equipe gestora a pensar, então, estratégias que também podem auxiliar na construção mesmo de ensino-aprendizagem e fortalecê-la cada vez mais. E para quem não conhece, a gente fala que tem outras plataformas além dos livros, das apostilas, mas as próprias apostilas também são diferenciadas, elas se destacam em relação a livros didáticos, a outros materiais, outros sistemas de ensino, pela forma com que elas trazem o conteúdo, com exemplos práticos, com infográficos, com muitas ilustrações, para que os alunos consigam visualizar melhor também todos esses conteúdos. Exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, de ensino médio, no próprio material nós temos QR Codes que ajudam o aluno a entender a execução, por exemplo, de um exercício. Então, ajuda o aluno, se ele não entendeu ali com o professor, ele tem uma outra oportunidade de olhar também no material e ver a execução do exercício, por exemplo. Nós temos no guia de estudos lá no ensino médio também, nas primeiras páginas, o guia de estudos é como se fosse o caderno de atividade. Nesse caderno de atividade tem uma sugestão de rotina de estudos para o aluno. Então, as primeiras 6 páginas ali também ajudam o aluno a entender como é que ele pode se organizar, porque não é fácil ele se organizar nesse mundo hiperconectado, né? Onde tem muito chat, muita rede social, muitos jogos, que chamam a atenção aí dos alunos também. Carolina, falando não apenas agora do ensino médio, mas de todos os anos, como aqui no Colégio Unesc, nós temos desde o primeiro ano do fundamental até o final do ensino médio. Para os anos iniciais, principalmente lá no primeiro, segundo ano, as apostilas também, para quem conhece, tem materiais que você pode destacar, que você pode montar bonequinhos, formas geométricas, dados, brincadeiras, que facilitam também essa adaptação dos alunos que estavam na educação infantil e agora estão vindo para o ensino também, ensino fundamental. Exatamente. Então, conforme a Giovana comentou ali do ensino médio, né, que os alunos já estão muito mais autônomos, né, no seu processo, mas essa autonomia, ela é um processo que deve ser construído lá na educação infantil, no 1º ao 5º, né? E aí, conforme essa construção, ela vai se consolidando até chegar no ensino médio. Então, para os menores, tem, né, como você falou, vários materiais destacáveis, tem videozinhos na plataforma que a professora pode colocar no seu planejamento e esses videozinhos auxiliarem, né, na explicação. No material também tem um robozinho
que traz habilidades socioemocionais, né, para serem trabalhadas também. Então, tem vários recursos aí que auxiliam o professor no seu trabalho em sala de aula. Professor Jean, como a Carolina cita, porque para quem não lembra, não é da área da educação, de repente não está fazendo essa ligação de que os alunos têm as apostilas, mas os professores também têm, e a deles não é exatamente igual, tem outras informações para facilitar também que esse professor consiga ministrar as aulas da melhor forma possível, e no caso do positivo, usando todas as ferramentas, além também do material impresso, ferramentas eletrônicas. Com certeza. Como elas comentaram aqui, né, todos esses recursos disponíveis para os alunos, também é disponível para o professor, e posso destacar aqui algumas dessas questões, né, que são disponíveis para ele. No material, por exemplo, tem o manual do professor, né? O manual, ele não vem para dizer o que o professor tem que fazer, mas ele vem para orientar o trabalho pedagógico, o trabalho metodológico do professor em sala de aula. Então, ele pode utilizar essa ferramenta para planejar as aulas dele, para pensar em dinâmicas diferentes, né? E hoje o Sistema Positivo também investiu bastante na plataforma, né? No Positivo On, que é uma ferramenta que está utilizando agora a inteligência artificial também para ajudar no trabalho do professor, né? E o que eu quero dizer aqui é que o trabalho dele não vai ser substituído pela inteligência, né? Mas é uma ferramenta que sim, ajuda em muito o trabalho dele. Porque quando ele vai construir o planejamento dele pela plataforma, lá a plataforma consegue ajudar ele a pensar em dinâmicas diferenciadas, em metodologias diferenciadas, pensar naquele aluno, muitas vezes, né, neurodivergente na sala que o professor às vezes não consegue acessar, né? Então, ele consegue executar o trabalho de uma forma muito mais completa. Claro que a gente tem muitos desafios, né? Como em toda a escola, em toda a educação no Brasil como um todo, mas eu acredito que a gente está caminhando para algo muito bacana, né? Que é fazer esse trabalho completo do professor, auxiliar ele de todas as formas possíveis para que a gente entregue de fato aquilo que a gente quer, que é qualidade do ensino, né? E você também, além de professor, como coordenador do ensino médio, acredito, tenha também, ainda que os alunos já sejam um pouco maiores, contato também com os pais destes alunos. O que os pais relatam, seja do ensino médio ou dos outros anos iniciais, anos finais do fundamental, sobre os materiais também que eles acompanham, seja o material impresso do Sistema Positivo, seja também as outras plataformas eletrônicas, aplicativo. Uhum. Então, existe uma diferença do material dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio, né? Como a Carol falou, essa construção de autonomia, ela é desenvolvida desde o primeiro aninho, né? Então, quando esse aluno chega no ensino médio, a apostila é elaborada para aquele aluno mais autônomo, até porque em pouco tempo ele vai estar no mercado de trabalho, né? Ele só tem apenas 3 anos ali no ensino médio. Então, é o tempo que a gente tem de tentar preparar ele para o mercado de trabalho, para a vida adulta, né? Então, o material também vem nesse sentido, nos auxiliando dessa forma, fazendo com que ele tenha mais autonomia. O guia de estudo, por exemplo, né? Não é algo monótono, né? Que só o professor dá e escreve lá no quadro atividade. Não, ele pode levar para casa, ele tem um acesso à plataforma, ele pode estudar sozinho, ele pode revisitar os conteúdos, ele pode refazer as atividades. Então, nesse sentido, a gente busca desenvolver essa autonomia. E, claro, as famílias vêm, né, junto com a gente nessa perspectiva, porque o material no ensino médio, falando que é o que eu tenho propriedade, né, os alunos acabam tendo uma maior autonomia nos estudos. Existe sim aqueles pais que gostam, né, de estar mais presentes, de acompanhar, de ajudar nas tarefas e nas atividades, e aí sim, esses pais com certeza, né, utilizam, aprovam aí o nosso material, com certeza. E agora também ainda em relação a esses materiais e de que forma que esses materiais que estão sempre sendo atualizados, seja impressos, seja com ferramentas também tecnológicas, eles podem se complementar e ao mesmo tempo complementar as atividades que são desenvolvidas nos laboratórios, né? Porque os alunos do Colégio UNESC, é um dos diferenciais aqui do nosso Colégio UNESC, que funciona dentro da nossa universidade, com acesso a
praticamente todos, se não todos os laboratórios que estão disponíveis também na graduação, né? De que forma que esses materiais se complementam às atividades em laboratório? Exato. Alguns dos materiais ali, né, do sistema, eles trazem até atividades práticas, né, e auxiliam o professor nessa atividade prática. Hoje o nosso colégio tem um slogan muito bonito, né? Experiência de universidade. E que experiência é essa que nós estamos entregando e prometendo para as nossas famílias e para os nossos alunos? De fato, a experiência de uma grande universidade, né? Os nossos alunos do ensino médio, desde o ensino fundamental já, mas no ensino médio costuma ser mais frequente as idas aos laboratórios. Então, num laboratório de física, de química, né, um laboratório de experimentos, por exemplo, aquele mesmo aluno da engenharia química, da engenharia de produção, né, da engenharia mecânica, enfim, os alunos que estão na graduação é o mesmo espaço que os nossos alunos do colégio frequentam, né? Então, o diferencial está de fato nisso, esse aluno do ensino médio poder vivenciar uma prática completamente diferenciada, né? Que ele vai visualizar no ensino médio uma experiência de estar como acadêmico de graduação, né? Sem contar as parcerias que a gente tem aí com os cursos de profissionais que vêm falar com eles, né? Que vêm nas aulas práticas também falar sobre como é a atuação, né, em diferentes áreas. Carolina, em relação, a gente conversava com o Jean, falando sobre a preparação que os alunos já têm no ensino médio para o mundo do trabalho, mas também, e aqui dentro da nossa universidade, mais ainda, já que estamos dentro de uma universidade, a preparação para o mundo acadêmico, para aqueles que vão escolher fazer a sua graduação, depois seguir na academia. De que forma que o sistema positivo para os alunos do ensino médio também já consegue preparar esses alunos para essa virada de chave, quando eles passarão já autônomos, mas a ter muito mais autonomia quando estiverem na universidade? O material, né, como a Giovana comentou e o professor Jean também, ele tem ali diversas especificidades, né? Então, por exemplo, tem lá um vídeo que mostra como faz aquele exercício. Tem exercícios de diversos níveis de dificuldade, né? Então, o aluno, quando ele passa por essas situações, né, quando ele já é mais autônomo e passa por isso, ele vai estar muito melhor preparado para encarar uma prova de um vestibular, né, para fazer ali um planejamento de estudo, né, para que esse estudo possa ser consolidado, para que essa aprendizagem possa ser consolidada. Professor Jean, além das atividades em sala de aula, nos laboratórios, tem também atividades que são desenvolvidas, que envolvem as famílias, e aí envolvem os alunos desde os primeiros anos até o ensino médio, várias atividades durante todo o ano na programação do colégio, né? Essas atividades, elas também seguem a base curricular, também podem ter um complemento ou serem complementares ao que é ensinado, ao que as apostilas do sistema trazem? Com certeza. A gente acredita muito nessa educação integral, como a Carol comentou antes, e também o que a Giovana trouxe a respeito do material, né? Em sala de aula, quando a gente está trabalhando matemática, por exemplo, um assunto, esse assunto pode muito bem virar um projeto, né? Um projeto que pode ser apresentado numa feira de matemática, numa feira de ciências. Então, o colégio tem, por exemplo, a sua mostra pedagógica, lá em outubro, né? Esse ano, se eu não me engano, vai acontecer em novembro. E nessa mostra pedagógica, as famílias têm acesso a tudo aquilo que é produzido na escola durante o ano letivo. Então, a nossa ideia é trazer a família para perto, né? Para eles entenderem o que os filhos estão fazendo na escola, né? Não estão vindo só para estudar aquele assunto de matemática, aquele assunto de língua portuguesa. Não, eles estão aqui produzindo algo para ser exposto também e para mostrar para as famílias que a aprendizagem, ela não acontece só dentro da sala de aula, ela pode externalizar, né? Então, externaliza na mostra pedagógica, externaliza agora no nosso sarau, dia 28 de junho, né? Que vai acontecer o nosso sarau do Colégio Unesc, onde a gente mostra os talentos dos nossos alunos aí, que muitos cantam, dançam, né? Fazem recitação de poemas. Então, isso é muito legal também, sabe? Então, quando a gente está falando de uma educação
de um material, né, que nos ajuda, que nos dá suporte, que nos orienta esse processo, a gente está falando dessa integralidade, dessa parceria de fato entre um sistema que hoje atende às nossas necessidades, de uma escola que não usa isso como uma bengala, né? Porque a gente, além do material, a gente dá essa autonomia para o nosso professor desenvolver projetos, né? E que ele possa usar a sua própria bagagem, a sua própria experiência, a sua própria formação para poder conduzir esses projetos, né? E também as nossas famílias que vem, né, essa possibilidade. É muito legal quando a gente recebe um pai e uma mãe falando que, nossa, eu nem acredito quanto meu filho conseguiu desenvolver estando aqui com vocês, né? E eu acho que isso tudo é o conjunto, né? Então, quando a gente recebe esse elogio, que eu posso chamar de elogio da família, a gente entende que estamos no caminho certo. Giovana, em relação às apostilas, elas também, acredito, têm uma ligação do conteúdo que está programado até pela BNCC com a realidade, vamos dizer assim, porque o Jean citou matemática. Muitas vezes, para quem está no ensino médio ou mesmo no final do ensino fundamental, quando está aprendendo, pensa, quando que eu vou usar essa fórmula, quando que eu vou usar esse conteúdo na minha vida, no meu trabalho? E passa também pela apostila de mostrar usos práticos daquele conhecimento, seja em matemática, em física ou em outros componentes também. Isso mesmo, que essa aprendizagem venha a ser significativa, né? Então, nós temos aqui uma metodologia, vamos dizer assim, uma orientação metodológica, para que o professor trabalhe conceito, que a gente vai ter que trabalhar conceito, procedimento e atitude. Nem sempre a gente consegue externalizar na atitude, mas a gente busca, porque conceitos muitas vezes, ou algumas vezes, eles são um pouquinho mais abstratos. Mas a gente busca que também tem o procedimento, ou seja, eu aplicando isso, como é que eu vou fazer isso? Então, eu elaborar uma redação. Como é o começo, qual é o meio, qual é o fim? Qual é o verbo que eu vou utilizar? Né? E o atitudinal, a gente busca muito aquela questão de não só externalizar, mas o atitudinal tem a ver com o socioemocional que a Carol falou do robozinho, né? Então, por exemplo, a gente tem um robozinho com coraçãozinho que ele equivale essa aprendizagem para a vida, porque ele traz uma situação problema, como o professor Gia trouxe aqui, né? Ele traz uma situação problema que a gente vai ter que aplicar na vida. Então, como é que a gente vai utilizar a matemática numa situação X problema? Então, a gente tem isso nos anos iniciais, a gente tem isso nos anos finais, e no ensino médio, em razão também do mercado de trabalho, a gente trabalha um pouquinho diferente, né? Então, a gente pensa, óbvio, em vestibular, mas a gente pensa também na preparação para a vida. Essa preparação para a vida, a gente também busca, por exemplo, resolução de problemas complexos, colaboração, cooperação, porque quando a gente prepara para a vida, né? Quando a gente está preparando para um assunto contextualizado e significativo, a gente tem que entender que tem outras habilidades de comunicação também, de empatia e várias outras que a própria BNCC, e não só a BNCC, né? Mas a própria realidade social vem gritando cada vez mais para que a gente venha desenvolvendo. Então, desde os pequenininhos até os maiorzinhos, né? Professor Jean, esse fato de que as apostilas trazem exemplos práticos, como a Giovana citou, da atitude, depois de ensinar, de fazer as atividades, mas de demonstrar para esses alunos no que aquele material, aquele conhecimento, aquele conteúdo vai ser útil na sua vida, além da escola, depois que eles saírem para o mercado de trabalho, por exemplo, ou na vida em geral, é uma forma também de fazer com que esses alunos tenham uma adesão maior, que eles se interessem mais por determinados conteúdos que, em alguns casos, podem não ser tão atrativos inicialmente? Eu concordo, né? Acho que sim, tem essa perspectiva, né? E uma das coisas que eu posso citar aqui, que vem, né, do sistema positivo e que a gente tem recebido na escola hoje, tem incentivado os nossos professores a utilizarem também,
é aquela parte de contextualização, né, da plataforma lá da inteligência. Quando tu coloca um tema, né, um assunto lá na plataforma, ele vai te trazer uma contextualização daquele assunto, que muitas vezes, até pela formação ou por outras condições, o professor ele também tem limitações daquele conteúdo, daquela temática, né? E aí, quando ele utiliza essa ferramenta que vem para auxiliar, essa ferramenta traz uma contextualização daquele tema, onde o nosso aluno vai ter acesso, de fato, aonde faz aquela aplicação na realidade. Onde que ele vai visualizar aquele tema, aquele assunto, aquele conceito. Claro, tem alguns que são, de fato, muito abstrato, né? Mas que não deixam de desenvolver o raciocínio lógico, não deixam de desenvolver o senso crítico. Isso é extremamente importante quando a gente está falando de formação humana e integral, né? Então, a gente precisa pensar que, mesmo que esse conteúdo, às vezes, não seja atrativo, ele não deixa de ser extremamente importante. Mas essa ferramenta que o sistema tem trazido é extremamente importante para a gente, sabe? E auxilia o professor nesse processo de construir uma aula contextualizada, de fato, trazendo para o aluno onde acontece a aplicação na realidade ou onde ele visualiza aquilo, né? Outra informação também, professor Jean, é sobre a interdisciplinariedade, porque, por exemplo, uma situação aqui bem simples para a gente dar exemplo para quem nos assiste. Se você, desde quem tem filho, lembra dos probleminhas de matemática, lá dos anos iniciais, quando está aprendendo, não é apenas fazer uma conta, você precisa ter a interpretação daquela situação. Então, já num exemplo muito simples, você percebe que os conteúdos, eles não são cada um na sua, eles acabam se interligando, e tem também essa importância ao longo do ensino, principalmente no ensino médio também. Com certeza. A minha formação é matemática, né? Sou professor de matemática, atuei algum tempo em sala de aula e posso dizer com muita clareza que existem muitas questões da matemática. A gente olha para ela, né? Matemática, ponto, é cálculo, é número e tal. Mas se a gente for estudar, existe algo dentro da matemática chamada de filosofia matemática, né? A filosofia que trabalha questões de lógica, de verdade, e aí entra no conteúdo de filosofia, né? E aí filosofia também relaciona com sociologia, com história e com geografia. Então, quando a gente para pensar, tudo é interligado. Existe uma interdisciplinaridade em todos os temas, em todas as disciplinas, né? Então, quando isso acontece, faz essa visão integral, essa visão do todo, né? Quando aquele prof de matemática relaciona com um conteúdo de história, com o conteúdo da língua portuguesa, aquilo ali faz com que o aluno enxergue o todo. E quando ele enxerga para o todo, é como se a gente saísse daquela caixinha, né? Como se a gente pudesse olhar para aquela caixa de fora, para aquele conhecimento, né, digamos assim. Então, isso faz também com que ele consiga desenvolver uma aprendizagem mais significativa. Carolina, na semana passada, aqui no nosso podcast Unesc Desde Sempre, nós entrevistamos uma aluna do Colégio Unesc, do 8º ano, a Maria Heloísa, que tem 13 anos e já tem a própria empresa. Ainda que não seja muito comum, é algo que acontece também, que ao mesmo tempo em que tem ligação com o colégio, é algo diferente. De que forma que o sistema positivo também traz essas situações de empreendedorismo, de inteligência artificial, como o professor Jean citava, de acompanhar também as evoluções da vida em sociedade mesmo, né? Com situações que, se você olhar 10 anos atrás, 20 anos, não aconteciam e hoje estão cada vez mais frequentes. Uhum. Então, como o professor já comentou ali, né, na questão da interdisciplinaridade, né, então os próprios professores, eles devem fazer isso em sala de aula, né, então, comentar coisas de matemática, por exemplo, na aula de português ou na aula de filosofia, trazer também sempre à tona conhecimentos prévios dos alunos para que eles possam fazer conexões e possam, né, e aquele aprendizado possa ser realmente significativo. Então, essa aluna que você comentou, este provavelmente
poderia ter sido um interesse dela genuíno desde sempre, né? E que agora, né, ou outra hipótese também é que, de repente, a família já seja empreendedora e aí ela quer seguir a carreira dos pais, né? Então, essa questão de trazer à tona os conhecimentos prévios dos alunos também é super importante para que aquilo que é vivenciado em sala de aula tenha significado para eles. E, ao mesmo tempo, por outro lado também, né, Carolina, Giovana, pode ser que um conteúdo, ou mesmo não o conteúdo, mas a forma como aquele conteúdo está sendo levado ao aluno, vai despertar nele algo que ele até então não conhecia, algo que ele, às vezes, tinha até certa resistência e vai pensar, opa, isso é interessante, eu vou usar isso, eu quero fazer isso da vida. De repente, até dar para os alunos do ensino médio um direcionamento até na escolha de um curso, de uma graduação. Exatamente. Exatamente. E além disso, nos nossos materiais, eles também contemplam a educação financeira, por exemplo, né? A educação financeira, ela tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Então, aqui a gente vai ensinando aos nossos alunos como que lida com o dinheiro, né? Então, quando a gente era aluno, será que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro? Não, né? Porque senão não tinha esse número grande de pessoas inadimplentes no mercado, né? Senão a gente ia saber fazer o dinheiro, guardar um pouquinho do dinheiro, o quanto que a gente pode gastar do dinheiro, fazer esse dinheiro multiplicar. Como é que a gente multiplica esse dinheiro, né? Então, eu acho que, não acho, mas tenho certeza que, né, que o nosso material também traz essa perspectiva e que, com certeza, auxilia o aluno a pensar um pouquinho mais no futuro e no presente, né? Porque aqui não é só futuro, aqui é sobre presente. Como é que eu quero organizar meu dinheiro hoje? O que é que eu quero fazer na minha vida hoje, que pode, como a Carol falou, como a Gia falou, pode surgir como interesse de projeto, mas isso pode ser a profissão para a vida. Isso pode ser uma decisão que nasceu aqui na escola, com projetos que a escola desenvolve, que tem vários projetos que a escola desenvolve, e que vai ficar para a vida, com certeza. Inclusive, né, falando a respeito desse tema, me recordo aqui também do momento que eu estava em sala de aula, lecionei empreendedorismo, né, para as terceiras séries do ensino médio, e hoje nós temos ainda, né, no Colégio UNESC, tem um componente de empreendedorismo. E me lembro muito a fala de um aluno, aquilo ficou matutando muito na minha cabeça. Eu estava, né, dando a minha aula, planejamento das minhas aulas em empreendedorismo era trabalhar plano de negócio, ideia de negócio, né, benchmarking, brainstorm, várias questões ali que a gente precisa desenvolver com eles, para eles pensar fora da caixa, trazer ideias inovadoras e tal. Esse era o objetivo. E um aluno me perguntou assim, professor, a gente vai aprender falar sobre imposto de renda? E aí eu, olha, não planejei nada sobre, mas a gente pode sim conversar em algum momento. Sabe por quê? Porque eu acho que quando a gente está falando de formação, parece que a escola não quer que a gente ganhe bem no futuro. Que coisa. Porque a gente não fala sobre imposto de renda, declaração. E quem é que declara imposto de renda? Quem a partir de um determinado salário, né? Então, aí eu fiquei pensando, eu disse, poxa, não é que ele tem razão? E aí eu comecei a planejar sobre isso, né? Eu não consegui com aquela turma trabalhar isso, porque na metade do ano eu fui convidado para assumir a coordenação, mas a professora que assumiu depois conseguiu trabalhar com eles. E olha como é importante, como eles sentem essa necessidade, e o material do Positivo tem isso também. Inclusive, até no próprio componente do itinerário formativo em matemática, que acontece a partir da segunda série do médio, tem lá um exemplo sobre... ele te faz uma pergunta, se compensa tu comprar um imóvel ou tu pegar esse dinheiro e investir, né? E aí ele te traz uma resposta lá e tal. Até posso dizer assim, tem muita gente que vai me julgar, claro. Mas ele de fato lá traz que é mais vantajoso financeiramente tu guardar o dinheiro e render do que tu comprar um imóvel, né? E ele te prova por A mais B por que rende mais, sabe? Isso é muito interessante. Coisa que da nossa geração, com certeza isso não existiu e não vai existir, porque nós temos uma questão
cultural, né? Eu mesmo vendo aquilo, não acreditando, mas depois acreditando, porque eu vi com números, né? E aí tu mostra para um matemático em números que aquilo compensa. Ganhou o coração. Poxa, me ganhou. Mas mesmo assim, eu fui lá, comprei meu imóvel, claro. Porque é cultural nosso isso, né? Mas eu acho que é sobre exatamente isso que a gente está falando aqui, desmistificar essas questões, né? E trazer para o nosso aluno possibilidades. O empreendedorismo traz isso, a educação financeira traz isso, o material como um todo do Sistema Positivo traz isso. Eu penso que a proposta pedagógica, né, curricular do Colégio Unesc traz isso, para fazer com que o nosso aluno seja o diferencial, né? E hoje a universidade está vivenciando aí alguns dos nossos alunos que acabou de sair do ensino médio. Nós temos aqui, viemos, acho que faz umas 3 semanas aqui com a Maria Laura, que acabou de se formar no terceirão, entrou no curso de pedagogia aqui da universidade, já é presidente do centro acadêmico, né? Tá envolvida em várias questões da universidade. Eu acho que é isso que a gente está formando, sabe? É isso que o caminho que a gente quer seguir, e é nessa parceria que a gente quer continuar, né? Então, eu acho que era sobre isso, assim, que a gente veio falar para as pessoas hoje, porque isso me deixa muito animado, assim, né? Eu sou apaixonado pelo colégio, apaixonado pela proposta, e eu faço tudo isso com amor, né? Cuidado também, porque a gente trabalha com pessoas, né? Formando seres humanos, e acho que é isso. E além disso, né, você falava sobre a questão, por exemplo, de imóvel ali, um exemplo que você citou, mas pode ser em qualquer outro componente curricular, em qualquer outra disciplina, de os alunos internalizarem esse conhecimento, mas não só internalizarem, mas levar para casa também, de passar para os pais, com o apoio do material didático também mostrar... Pai, mas vamos ver dessa forma, mãe, acho que é assim, ó, vamos olhar aqui no livro, tem um exemplo diferente de como você faz, até na sua empresa, na sua vida, de trazer aquele conhecimento para que ele faça a diferença na vida da família também, né? Exatamente, com certeza, até porque as nossas intenções, né, quando a gente escreve lá bonitinho, né, no papel, no PPP, no regimento, a gente coloca que nós queremos dar as condições para que o aluno possa transformar a sua realidade. Que condições são essas, né? Essas que tu comentou agora, essas que a gente está comentando aqui agora. Acho que tudo isso é posso dizer, um suporte, talvez, ferramentas, né? Questões que vão fazer com que o aluno que prestar atenção, né, para tudo isso que está sendo posto, para tudo isso que está sendo colocado para ele, se ele prestar atenção nisso, ele vai conseguir transformar a realidade dele, né? E esse é o nosso objetivo, que cada um consiga transformar a sua própria realidade. Antes de encerrar o nosso bate-papo sobre educação, falando de educação agora sobre a tua história, Jean, qual é a melhor parte de ser professor e professor de matemática? Eu não sei se tu perguntou para a pessoa certa ou para a pessoa errada. Vamos lá. Porque sempre que me pergunta isso, eu só digo uma resposta sempre. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Sempre fui e sempre vou ter o brilho nos olhos em trabalhar com educação. Porque eu acho que não foi eu que escolhi, né? A educação me escolheu. Para quem não sabe, eu fiz administração, né? Me formei em administração. Trabalhei na área, tenho pós na área, né? Fui gerente de clínica, de empresa e tal. Trabalhei na indústria também, né? Na área de supervisão, né? Naquela loucurada da indústria. Mas eu nunca me tive completo. E aí um dia do nada não é que eu joguei tudo pro alto, mas aos poucos eu fui soltando e vim fazer matemática na Unesc. Na minha época era tarde, então pensa, é difícil, né, para uma pessoa. Eu não sou de uma família que tem uma renda, né, alta, rica, enfim. Então eu tive que batalhar bastante para conseguir fazer a faculdade à tarde. E logo que eu me formei, eu me destaquei muito na época da graduação, né? Pelo movimento estudantil. Na época que eu fiz a graduação, eu fundei uma empresa chamada Promat, que oferece serviços na área de educação matemática e que hoje fatura aí quase R$100 mil por ano.
né? Então é muito legal, assim, eu tive uma oportunidade, um privilégio de viver numa época que para mim foi muito importante. E logo que eu me formei, eu fui convidado para entrar no Colégio UNESC, né? Então eu entrei na sala de aula, fiquei apenas 6 meses, né? Ali eu trabalhei em outras escolas públicas. E ali eu fiquei até junho, julho, e depois eu assumi a coordenação, né? Então, hoje, para mim, estar neste lugar, né, de coordenador é muito importante. Eu jamais posso esquecer que sou professor, né? E preciso também pensar nessas vidas que a gente está formando, né? Pensar naquele pai, naquela mãe que muitas vezes tem N dificuldades, né? Hoje o nosso aluno do colégio é um aluno que eu posso te dizer assim, que ele vai entrar na graduação, ele vai para o mercado de trabalho e tu vai saber que é um aluno diferenciado. Não, assim, ó, te digo com toda certeza que ele é um aluno diferenciado. E é isso, assim, eu falo bastante, mas sobre a pergunta que tu me fez, é isso, assim, eu sou apaixonado pelo que faço, tem desafios, tem dias que a gente quer sumir, não vou te mentir, vou ser muito sincero, mas no todo é muito bom. Muito bom ouvi-lo também sobre um pouco mais da tua história, para quem o conhece de vista, mas que não conhecia muito mais da tua história também, professor Jean Marangoni. Assim nós vamos encerrando, agradecendo a Carolina Pimentel, consultora pedagógica do Sistema Positivo. Seja bem-vinda à nossa universidade, à nossa região, você também não é daqui, mas sinta-se também sempre em casa, sinta-se acolhida aqui na nossa universidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Giovana Dorox, você também sinta-se sempre em casa, seja recebida todas as vezes aqui na nossa universidade e sempre bem-vinda à nossa Rádio UNESC. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigada. Professor Jean Marangoni já é da casa, voltará outras vezes aqui no espaço do UNESC desde sempre, para trazer muitas ações, já que são inúmeras ações do Colégio UNESC, também focadas no ensino médio. Muito obrigado, bom trabalho a você e a toda a equipe. Obrigado. Abraço. E assim nós encerramos a edição de hoje do UNESC desde sempre, o podcast do Colégio UNESC, um colégio com experiência de universidade. Um abraço e até mais. As ações e os projetos do Colégio UNESC, um colégio com experiência de universidade, em destaque na UNESC Rádio.